Olá, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A gente vai explorar um documento, olha, bem particular. O Tratado de Paz Universal de Henrique Hermes. Ah, esse tratado. Bastante. Ambicioso, eu diria. Totalmente. A nossa fonte é o próprio texto, né? E a missão aqui é tentar destilar os princípios centrais dele para uma coexistência harmônica, pensando assim, numa escala cósmica. Uma tarefa e tanto. E o autor se coloca como uma figura importante, né? Embaixador da Terra, essas coisas. Exato. Embaixador da Terra, diplomata da Confederação Galáctica. A ideia base, pelo que entendi, é estabelecer a paz, reconhecendo que está tudo interligado. Faz sentido como ponto de partida. Como ele desenvolve isso? Bom, o primeiro pilar, o artigo 1, foca na não interferência consciente. Basicamente, é respeitar o caminho, a evolução de cada entidade, cada civilização, sabe? Tipo, cada um na sua? É, mas com uma condição. A troca de conhecimento, por exemplo, tem que ser voluntária, consentida. E tem um ponto aqui que chama atenção. Qual? Uma proteção explícita contra o que o texto chama de manipulação energética do livre-arbítrio. Ah, isso é fascinante, porque leva a ideia de soberania para um outro nível, né? Não é só o físico, o político. Exato. É liberdade de escolha numa dimensão mais sutil, energética mesmo, protegida de influências não consentidas. É uma camada a mais nessa não interferência. Bem interessante. É uma perspectiva bem diferente, né? Bom, seguindo para o artigo 2º, a gente tem verdade e transparência universal. Ok. E o que isso implica? O objetivo aqui é bem direto. Promover informação genuína, íntegra, em todas as plataformas. E ele menciona até plataformas interdimensionais. Interdimensionais? Ok, isso expande bastante o escopo. Pois é, e aqui que fica, assim, curioso. O tratado propõe ativamente desmantelar a desinformação e as fake news. Como? Através da irradiação da luz da consciência. É uma linguagem bem... Sim, bem simbólica, mas sugere algo mais ativo do que só esperar a verdade aparecer, né? quase como um sistema de defesa da informação. Isso, com mecanismos de vigilância ética, ele diz, para neutralizar distorções. Faz pensar nos debates atuais sobre integridade da informação, só que numa escala bem maior e com uma abordagem mais energética, talvez. É o que parece. E essa abordagem ativa continua forte no artigo 3º, neutralização ética e desarmamento total. Neutralização ética. O que seria isso? O foco é em mobilizar ferramentas, energias, tudo que é usado para causar dano. Ele usa um termo curioso, dano de trampo. Dano de trampo. Talvez consequências não intencionais. Danos colaterais. Pode ser. Especialmente em guerras econômicas, de informação. E essa neutralização não é só arma física, não. Ah, não. Não, o texto fala em neutralizar agentes de conflito. Menciona bilionários influentes, governos ocultos. E como seria essa neutralização ética? Usando algo chamado 42 mil sóis de escudo protetor de consciência. Uau! 42 mil sóis. É uma imagem poderosa. Não um escudo literal, imagino, mas... Parece mais uma barreira de intenção coletiva, né? Uma energia focada para dissipar a hostilidade. Exato. Um desarmamento que opera no nível da intenção, da consciência. Dissolver a intenção hostil e redirecionar a energia para a cura, para a criação. Bem diferente do desarmamento que a gente costuma discutir. Totalmente. E aí, para fechar os pilares principais, o artigo 4º estabelece o Pacto de Paz Permanente. Permanente. Ambicioso de novo. Por quanto tempo? Duração mínima de 300 anos. Entre a Terra e nações galácticas interdimensionais. 300 anos de paz garantida. E como manter isso? Só na base da boa vontade? O tratado fala em vigilância amorosa. E se o equilíbrio for ameaçado? Aí entra a ativação da consciência unificada. Consciência unificada.
E tem aquele símbolo curioso, né? Tem a chamada ao Dr. Who da gravata borboleta. É uma referência bem específica, né? Mas o simbolismo... Sim, para além da referência pop, acho que aponta para recorrer a uma inteligência superior, talvez não convencional, para restaurar o equilíbrio. Uma espécie de recurso final baseado em sabedoria, não em força bruta. Inteligência superior para resolver impasses. Faz sentido dentro da lógica do tratado. Então, resumindo um pouco, o que a gente tira disso tudo é uma visão de paz que vai muito, muito além de só não ter guerra, né? Com certeza. É uma paz construída ativamente. Baseada em respeito mútuo, soberania, até energética, defesa ativa da verdade. Neutralização de conflitos em múltiplos níveis, físico, energético, informacional. E essa unidade consciente. É um estado de harmonia que precisa ser cultivado, protegido o tempo todo. Não é só ausência de conflito. Exato. E isso, claro, levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Qual? Todos esses conceitos, proteção contra a manipulação energética, neutralização via escudos de consciência, são apresentados de uma forma bem simbólica, até metafórica no texto. Que tipo de transformação profunda na nossa consciência, individual e coletiva, seria realmente necessária para que esses princípios fossem mais do que símbolos? Como eles poderiam se manifestar na prática, né? No nosso mundo ou em qualquer interação entre civilizações. Exatamente. Será que transcenderia o simbólico? Fica aí a reflexão. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos analisar um material bem intrigante, né? Que descreve uma espécie de guerra oculta no dia a dia. É isso aí. E essa guerra, segundo o material, é algo que pode ressoar bastante para quem está numa busca, né, um caminho de autoconhecimento. Exato. E a ideia aqui é entender como essa batalha invisível pela nossa consciência se manifesta e, claro, que ferramentas o material sugere para a gente, bom, para se fortalecer nisso tudo. Perfeito. E o interessante é que não é algo lá longe, sabe? O material diz que está presente na informação que a gente recebe, nas nossas interações. Até em práticas espirituais, pelo que entendi. Exatamente. Até em abordagens ditas espirituais. Então, o foco é mesmo aprender a identificar essas nuances e cultivar uma força interior, né? É mais sutil. Isso, bem sutil. No campo da informação, por exemplo, ele cita o que chama de fake news espiritual. Já ouviu falar disso? Interessante o termo. Explica mais. São tipo ideias que parecem libertadoras, mas que, na visão da fonte, acabam criando uma dependência, sabe? De alguma figura, de algum sistema externo. Ah, entendi. Tipo o guru narcisista que o material também menciona. Exatamente. Aquele que usa o carisma para explorar a busca sincera das pessoas, né? E fala até de programações de medo ou escassez meio embutidas em mensagens que deveriam ser positivas. Complicado, né? Nossa, muito. E complementando isso, o material vai além da informação, né? Fala de camadas mais sutis, energética, psicológica. É. E como seria isso no nível energético? Olha, ele descreve o que chama de egrégores densos. Seriam tipo acúmulos de energia coletiva meio pesada, sabe? Em certos grupos. E que poderiam drenar a nossa vitalidade. Faz sentido. E fala também de ataques psíquicos velados. Tipo inveja, tentativa de controle disfarçada de conselho. E alerta até para possíveis implantes energéticos. Implantes? Como assim? Na visão da fonte, seriam como dispositivos não físicos, talvez instalados em rituais não muito éticos, sabe? Que poderiam minar a autonomia da pessoa sem ela nem notar. Meio assustador pensar nisso. Bastante complexo mesmo. E no lado psicológico, o que ele aponta? Bom, psicologicamente, a fonte descreve táticas como criar confusão de propósito, sabe? Talvez com um excesso de informação contraditória, que meio que paralisa o senso crítico da gente. Ah, a famosa sobrecarga de informação. Isso, e também a indução de culpa sobre coisas super-humanas, sentimentos naturais. E, claro, promover a dependência externa. Aquela ideia de que você só alcança a paz ou a iluminação através de um intermediário, de um rito específico. Tirando o poder da conexão direta da pessoa, né? Exatamente, tira a autonomia. Entendi. Bom, diante desse cenário todo, que parece bem desafiador, o material deve apontar as saídas, né? Ferramentas. Sim.
Com certeza. E a principal, segundo o texto, é o discernimento. Discernimento. Como a gente desenvolve isso na prática? O material dá dicas? Dá sim. Sugere começar pela intuição pura. Aquele exercício de silenciar a mente, sabe? E sentir a ressonância no corpo. No peito, na boca do estômago. Aquele feeling interno, né? Isso. Uma sensação de paz, de abertura indicaria alinhamento. Já um aperto, um desconforto, seria um sinal de alerta. O texto também fala do diálogo interno para acessar o eu superior, a nossa sabedoria interna. Legal, mas só a intuição basta? Ou tem mais? Não, não. O material equilibra bem isso. Ele ressalta muito a importância da razão e da observação atenta também. Lógica, pensamento crítico. Tipo, questionar as coisas. Exato, questionar dogmas, figuras de autoridade, sabe? Buscar coerência entre o que a pessoa fala e o que ela faz. A simplicidade muitas vezes é um bom sinal, sugere a fonte. Faz sentido. E a observação? Observar padrões, analisar os resultados concretos, na nossa vida, na vida de quem segue certo caminho. É aquele ditado, né? Pelos frutos os conhecereis. O caminho está gerando autonomia, bem-estar, ou está gerando mais dependência, mais confusão? Essa análise é crucial. Ótimo. Essa combinação de sentir e analisar parece poderosa mesmo. E sobre proteção, como a gente constrói um escudo nesse contexto? Boa pergunta. O material fala de proteção não como um muro, mas como um estado ativo, de consciência, de energia. E tem ferramenta prática para isso? Tem. Uma bem direta é o escudo de luz. Uma visualização diária mesmo. Se imaginar envolto em luz dourada, violeta, a cor que ressoar para a pessoa e reforçar isso com uma declaração interna de soberania, de autonomia. Uma intenção clara, né? Exatamente. Intenção clara antes de consumir informação, antes de entrar em certos ambientes. Isso faz toda a diferença, segundo o material. E além dessa visualização, tem mais práticas? Sim, ele expande para a importância da limpeza energética e do fortalecimento interno. Coisas como banhos com sal grosso, com ervas, usar incensos como sálvia, copal. Coisas para limpar o campo energético. Isso. E também o enraizamento. Conectar com a natureza, pé descalço na terra. Mas talvez o ponto mais fundo seja a ênfase no autoconhecimento e na cura emocional. Cura emocional como proteção? Como assim? É que a ideia da fonte é que as nossas feridas não resolvidas, os traumas, funcionam meio como portais, sabe? Pontos de vulnerabilidade. Que podem ser explorados. Exato. Por influências manipuladoras externas. Então, ao curar essas feridas, a gente fortalece nosso centro. Com meditação, com presença, a gente fica menos suscetível. Entendi. Fortalecer por dentro para se proteger por fora. Perfeito. E por último, a tal da integridade vibracional, que é basicamente viver alinhado aos seus próprios valores. Isso cria uma assinatura energética forte, coerente. É manter a vigilância consciente, claro, mas sem paranoia. Uau! Então, para a gente ir amarrando as pontas, o que a gente tira disso tudo? A mensagem principal do material parece ser que a vitória nessa guerra oculta está na nossa mão, né? Sim, totalmente. Na nossa soberania espiritual, na clareza do discernimento que mistura a intuição e razão, e na força que vem de viver com integridade. É um chamado para a gente tomar as rédeas da nossa consciência. Precisamente. É sobre retomar esse poder interno. E para fechar, o material deixa uma reflexão bem interessante, né? Que eu acho que vale a pena a gente pensar. Manda aí. Considerando que essa cura interior fortalece a proteção externa, qual pequena ferida emocional nossa, se a gente olhasse para ela com compaixão hoje, poderia se tornar o maior pilar da nossa soberania amanhã? Forte essa pergunta. Deixa a gente pensando, né? Com certeza, para refletir mesmo. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, vamos olhar para uma coisa que intriga muita gente. Os graus de iniciação. Será que são mesmo caminhos para evoluir? Ou será que podem ser, tipo, armadilhas psicológicas? É uma boa pergunta. A gente analisou um material que levanta essa lebre, sabe? Como esses sistemas podem acabar fortalecendo o ego. Aquela nossa parte mais, ligada na imagem, na validação.
só que disfarçado de iluminação. Uhum. Então, nossa missão aqui é investigar esse paradoxo. Como que a busca por conhecimento, por algo mais profundo, pode, na verdade, inflar aquilo que a gente tenta superar. Ok, vamos desempacotar isso. É uma dinâmica bem sutil, mas acho importante, assim, começar dizendo que a ideia não é jogar fora todas as tradições, né? Muitas têm seu valor. Claro, claro. O ponto é mais expor um mecanismo psicológico que é comum, sabe? E que pode ser perigoso, sim, dentro desses contextos. Então, vamos pegar a primeira armadilha que a fonte aponta. A ilusão da ascensão. Aquela crença de que, subir de grau é igual a evoluir espiritualmente. Sim, mas a análise sugere que, muitas vezes, isso é só acúmulo de símbolo, de título, né? Coisa para inflar o ego. Gera aquela falsa sensação de progresso que depende totalmente do que a hierarquia diz, da validação externa. Com certeza, o ego adora um crachá novo, né? E o que eu acho fascinante aqui é como a própria estrutura pode acabar desviando o foco. Como assim? Tipo, a atenção sai da transformação interna de verdade, do trabalho sobre si mesmo, e vai pro próximo ritual, pro próximo título. Vira uma busca por essa validação de fora. E isso pode se tornar uma espécie de prisão mais dourada, sabe? A pessoa sente que está avançando, mas na verdade talvez esteja só reforçando a dependência do reconhecimento dos outros. Essa dependência da estrutura me leva a outra isca que a fonte menciona, o desejo de exclusividade. Aquela promessa, né, de ter acesso a segredos, a verdades que só os escolhidos conhecem. Isso é poderoso. Muito. Ativa na hora aquele nosso desejo de ser especial, de pertencer a um grupo seleto, diferente da massa profana, como alguns chamam os não iniciados. Pois é, e essa busca por se sentir especial pode ter um efeito bem irônico. Em vez de levar à união, à compaixão, que são ideais comuns, né, nesses caminhos, Sim, deveria ser. a pessoa se conformar mais com as regras do grupo, sabe? Se distanciando da experiência humana comum, partilhada. E dentro desses grupos, claro, vem as hierarquias. Cargos, sistemas de mérito. A fonte descreve isso como algo que alimenta uma fome por prestígio interno. Uma vaidade sutil, né? Disfarçada de espiritualidade. Exato. Falam até numa gamificação da espiritualidade. Buscar o próximo grau como se fosse passar de fase num jogo. Essa ideia da gamificação é ótima. Ilustra bem como a motivação pode mudar, né? Totalmente. Já não é mais sobre a jornada interna, o autoconhecimento. Vira uma corrida para obter aprovação, para subir na organização. A validação vem dos superiores, dos colegas ali da ordem, e não necessariamente de um crescimento interno de verdade. E aqui a coisa fica realmente interessante. A fonte sugere uma motivação ainda mais escondida. A expectativa de poder e riqueza. A ideia, sabe, de que os graus mais altos vão dar acesso a segredos do sucesso, seja por conhecimento oculto, por magia financeira, seja lá o que for isso, ou simplesmente pelo networking, o contato com gente influente, empresários, políticos, que estão ali nos mesmos círculos. Essa mistura de busca espiritual com ganho material é de fato uma armadilha bem potente para o ego. Com certeza. Justificar ambições de poder ou de dinheiro mesmo com esse verniz espiritual. É um terreno muito fértil para o ego crescer forte, né? Convencido de que está num caminho elevado, mas na verdade está perseguindo vantagens bem mundanas. É um desvio sutil, mas perigoso. Então, o que tudo isso quer dizer no fim das contas? Que, para algumas pessoas, essa jornada iniciática pode acabar não na libertação, mas numa prisão ainda mais chique, né? Mais simbólica, mais ilusória. Exatamente. Onde o ego, em vez de diminuir, acha novas formas de se afirmar, só que agora disfarçado de busca espiritual. E aí que mora o paradoxo, né? Porque muitas tradições, as genuínas mesmo, alertam justamente contra isso. Ensinam que os graus são espelhos, para você se conhecer, não troféus para exibir. Mas como o material que a gente viu sugere, quem já está fisgado pela vaidade, pelo desejo de status,
tende a ignorar esses alertas. É quase como se fosse um teste escondido dentro do próprio sistema, não acha? Sim. Tipo, o indivíduo vai usar aquilo para confrontar o próprio ego ou vai acabar virando um servo mais sofisticado dele, mesmo cercado de rituais e símbolos de luz. É por aí. O verdadeiro teste talvez não seja nem os desafios que a ordem propõe, mas a capacidade interna da pessoa de manter o discernimento, sabe? De não se deixar levar por essas dinâmicas psicológicas. Bom, então, para resumir nossa exploração de hoje, os graus de iniciação parecem carregar esse potencial duplo. Podem ser ferramentas, sim, muito valiosas para o autoconhecimento, Sem dúvida. mas também podem virar armadilhas que fortalecem justamente o ego onde menos se espera. E isso levanta uma questão importante, né? Para quem está nesses caminhos, ou pensando em entrar. Diante dessas armadilhas psicológicas que são tão bem disfarçadas, como é que a pessoa pode discernir? Difícil. Como saber se um caminho leva mesmo à transformação interna ou se ele só está ali alimentando o ego com validação, com status, com promessas veladas, mesmo dentro de sistemas iniciáticos que são super tradicionais? Uma pergunta complicada. Complicada. Fica aí a reflexão, né?